Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu entrevistei um professor que se autodefine como mentaleiro e eu adorei. Eu gostaria de apresentar para vocês o professor Bruno Bittencourt. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvaia, do canal ABC da Alma. Sou estudante de psicologia da FMU, sexto semestre, e estou entrevistando os professores, porque nós somos muito curiosos em saber a história dos nossos professores. Então, eu queria agradecer a presença do professor Bruno. Muito obrigada, Bruno, por estar participando. Por nada, eu agradeço o convite. Bom, vamos lá, vamos se apresentar. Então, eu vou te perguntar, quem é o Bruno? O Bruno, isso parece alguma pergunta de análise que eu já respondi em algum lugar, ou que eu não consegui responder em algum momento de algumas das minhas análises. Bom, Bruno, ele é psicólogo de formação, acho que isso é importante já de início. Ele é pai, que é uma das coisas que nesse momento da minha vida é mais importante do que qualquer outra situação. O Bruno é um motoqueiro, dá para ver pelo enfeite na parede. O Bruno é uma pessoa que, bom, enfim, gosta muito de rock, é professor, é gerente de um CAPES, está na saúde mental desde o início, mentira, da saúde mental não, porque veio antes dele, mas está um bom tempo nessa história de saúde mental, então eu digo que eu sou mentaleiro, né? Já Boa, junto duas gostei. paixões já, Esse vai para o seu texto. tanto o rock quanto a saúde mental me compõe. Ah, Em, em que momento da sua vida você descobriu que você queria cursar psicologia? Patrícia, eu me lembro uma vez, o meu irmão caçula fazia terapia. Eu estava na oitava série, eu acho, e eu acompanhei ele e a minha mãe numa dessas sessões, e eu estava começando a prestar uns vestibulinhos para o segundo grau, e na época, para você ter ideia, eu estava prestando processamento de dados, informática industrial e mais um que eu não lembro. E eu passei em processamento de dados, cheguei a cursar um tempo na ETEC, fiz informática industrial também, era uma escola da Unesp lá também de segundo grau, ou dentro da Unesp, lá no interior. Vai dar para notar que eu sou do interior, porque tem um pouquinho de sotaque, né? Saiu o interior, eu também sou do interior. De vez em quando esse fica disfarçado, mas como agora eu estou um pouquinho mais tímido, nervoso, ele vai aparecer mais. E aí, nesse momento de estar lá, eu estava nessa coisa de prestar esse. Ah, lembrei a outra questão que eu estava prestando, isso é muito importante. À época, eu estava prestando provas para cadete da aeronáutica. Uau! É, longe das questões de humanas. Só que eu já lia e gostava muito de filosofia. Então, tinha uma coisa nisso. Só que paixão. De fato, eu vou trabalhar com essas outras coisas. Aí eu me lembro que eu fiz um teste vocacional, uma ou duas sessões de testes vocacionais lá com essa psicóloga. E nada próximo da área de exatas, nada próximo de carreira militar. E eu fiquei assim, eu falei, bom, mas e aí, né? O que eu faço com tudo isso construído agora? Bom, ainda tem tempo para decidir sobre isso. Continuei prestando. Cheguei a iniciar o curso de processamento de dados. Aí, quando me chamaram para o curso de informática industrial, eu já falei, não, já estou em um, vou emendar outro. Não. E eu fazia o colégio normal lá, do colegial.
E, e toquei. Cheguei no terceiro semestre, não cheguei nem isso. No final do segundo semestre desse curso de processamento de dados, eu falei, olha, não é minha praia mesmo. E comecei a pensar sobre, falei, bom, no teste vocacional tinha lá, falei, estava entre filosofia, direito e tinha psicologia. Eu falei, acho que isso tem mais a ver comigo do que o direito, acho que não tem essa questão e é mais próximo da filosofia possível. E fui, é psicologia, ali 14, 15 anos já. E foquei, não cheguei a prestar nenhuma outra coisa. 11 vestibulares, que eu me lembro que eu prestei, os 11 em psicologia e estava definido. Mas nesse meio do caminho, até o segundo colegial, o final do segundo colegial, eu ainda estava prestando as provas da aeronáutica. E eu cheguei a passar numa fase, eram 4 fases, eu acho. Fui para a segunda, na segunda eu tinha que decidir, porque daí dali já ia ter as provas locais e tal. E eu falei, bom, não sei se vai rolar. Foi um momento em que, assim, eu não passei, ou não me esforcei, ou não. eu decidi que não seria aquilo. Assim, decidi com um nível de escolha meio em dúvida, mas eu tinha muito desejo de seguir com aquela proposta da psicologia. E fui, terminei a escola e o colegial e ainda prestei, ainda fiquei mais um ano no cursinho. Eu tinha vontade de fazer numa determinada faculdade e foi onde eu passei, então fez muito sentido para mim. E aí a psicologia veio e o bom foi que assim, parece que eu acertei na escolha. Legal. E aí, durante a graduação, você optou por alguma abordagem específica? Essa questão da abordagem é uma das coisas que até eu converso bastante com os alunos dos estágios. A escolha de uma abordagem é lógico que no início da graduação, a primeira que toca a gente fala, é isso que eu vou levar para o resto da vida. Um freudiano assim, nossa. Bom, ao longo da formação, no início, e na verdade era o que eu conhecia de senso comum, né? As outras escolas da psicologia, elas não têm esse apelo direto. Então, naquele momento, tinha uma coisa com a psicanálise, se mantém até hoje, claro, por outras leituras, mas se perguntar se eu sou psicanalista, não. Qual a sua linha teórica? Saúde pública. E depois a gente segue com isso. E eu tinha essa coisa, gosto muito, atuo em consultório, tenho uma leitura psicanalítica dos meus atendimentos, mas não tenho informação e acho que não eu não terei perfil, eu acho. Tem essa coisa da saúde mental, acho que a gente vai falar um pouco disso. E, e quando eu converso com os alunos dos estágios, eu digo, não me importa a ferramenta que vocês vão usar no cuidado. Qual ferramenta de cuidado que vocês vão usar? Se é psicanálise, se é Jung, se é comportamental, analista, as N linhas que a gente tem. A ideia não é essa. A ideia é o cuidado. Se a gente conseguir acessar um nível de cuidado bom, ótimo, para quem a gente estiver prestando esse cuidado, isso já contempla. Então, eu sim tenho leituras. Hoje eu gosto muito de ler Lacan, então tem seus, seus outros escritores e leitores, mas não tem essa vinculação teórica. Tenho sim, com a questão
saúde pública, da reforma psiquiátrica. Se eu falo que eu milito em alguma área, se eu tenho alguma coisa para dizer, é da reforma psiquiátrica. Acho que essa sim, não, não sou da ala mais radical, mas é, é uma das áreas que sim, isso, a saúde mental, a reforma psiquiátrica me diz mais da minha prática. E quando que você descobriu que você queria trabalhar na saúde pública? Foi algum professor, alguma disciplina específica? Foi. Se eu não me engano, no terceiro ano, eu comecei a ter uma disciplina de. Lógico que assim, no primeiro e no segundo ano, no primeiro ano principalmente, eu tive 2 semestres de filosofia. E aquilo se manteve, aquela paixão com a filosofia, então isso pôde ser exercido, mas eu falei, eu acho que eu acertei com a psicologia, eu acho que a prática da filosofia eu ainda não saberia encaixar hoje. Agora, no terceiro ano, tinha uma disciplina de legislação e saúde pública, alguma coisa assim, mas era com um professor que hoje muito implicado com essas questões. Eu entrei na faculdade em 2000, então em 2001, 2002, os CAPs estavam sendo abertos, a Lei 10.216 é de 2001, que ela foi sancionada, né? Então, era o auge, era o momento da saúde mental, que ela estava eclodindo. E esse professor, o professor Silvio Jassui, ele tinha muita paixão naquilo. Acho que o que passou para a gente foi isso. E naquele momento ele já tinha um contato com os CAPs, os alunos já começavam a fazer estágios lá, e eram estágios completamente diferentes do que a gente tinha, por exemplo, da clínica escola. Naquele momento, no terceiro ano, a gente não fazia estágios ainda específicos de saúde pública. Eu lembro que eu tinha um estágio de escolar. É que faz tempo. Faz um pouquinho de tempo. Um pouquinho de tempo, uns 18 anos. De escolar, e eu já. Não, foi no quarto ano. Eu fiz só esse de escolar e tinha um outro que era de pesquisa que a gente fazia. Ali, é porque era do currículo, tinha que fazer, não me via na área, achei muito importante, porque até aquele momento eu ainda estava. Detalhe, eu tenho um histórico de atleta, mas é um histórico longínquo também. Eu, eu desde moleque, com 8, 9 anos, eu lutei karatê até os 14. Depois eu comecei a jogar vôlei pelo time da cidade. Depois não, concomitante eu jogava vôlei, e só que eu não cresci. E aí eu já estava no time adulto quando eu era adolescente, mas como eu não cresci, não desenvolveu, mas eu continuei jogando e jogava muito. Quando eu entro na faculdade de psicologia, primeiro, segundo ano, já ia em congresso, só que eu vou ser psicólogo do esporte. Era uma outra coisa que estava muito nova. 2002, se não me engano, foi o Filipão leva a Suzy Fleury, Sueli, alguma coisa assim, eu não lembro o nome dela agora. Uma psicóloga do esporte com renome, e o Luxemburgo já tinha utilizado alguns anos antes, então aquilo me fascinava. Eu falei, bom, já que eu não sou atleta, não virei para o mundo do esporte, eu vou ser psicólogo do esporte. Então não tem Psicólogo não problema. precisa ser alto, né. Exato. E eu não saio do mundo do esporte. Um dia, no meio do terceiro ano, um grande amigo meu, o Valdez, vira assim para mim, a gente saindo de um treino de futebol,
treino não, um jogo. Que a gente eu tinha aula à tarde e à noite, então a gente saía da aula da tarde, ia jogar bola na quadra e depois à noite voltava para aula, né? Ia para casa e voltava para aula. E a gente saindo assim, conversando, esse estágio meu de escolar, a professora autorizou, a gente conseguiu uma, uma escolinha de futebol que, com crianças de 12 a de 10 a 14 anos. Então, o projeto era trabalhar com eles a parte de sociabilização, de entender que o esporte não era. O meu projeto de iniciação científica no primeiro ano foi sobre esporte. Então, assim, o caminho já estava traçado, você, psicólogo, esporte. Só que nesse momento, um dia a gente saindo do estágio, já mais para o final, do estágio não, da faculdade, mais para o final, a gente tinha acabado de ter uma supervisão. Ele chega para mim e fala: Ô, Bruno, você não acha interessante a gente repensar algumas coisas? Eu falei: por quê? Vai sair a seleção dos estágios de CAPES do Silvio Assui. E eu já andei pesquisando, não tem oficina de esporte no CAPES lá. E o cara é o cara, era a maior seleção de estágio que tinha na Unesp ali naquele momento. Era muito difícil entrar, era quase a mesma coisa do vestibular. E a gente tinha que montar um projeto inédito de oficina para o CAPES e tal. Ele falou: já deu pra gente, né? A gente não vai virar pro esporte nunca mais. Eu falei: ó, sinto ter em concordar. Vamos montar um projeto? Vamos. A gente montou um projeto de oficina de esporte naquele momento ali. E a gente já tinha aula, né? De legislação e saúde pública no terceiro ano. E aí, nesse momento, foi. Primeiro dia no CAPES foi aquele. É uma sensação que, assim, sinto até hoje, porque ainda hoje estou em CAPES. Então, de lá para cá já são 2003 eu comecei, já são 17 anos. Esse Então, tempo todo você tá no CAPS, nunca saiu? eu cheguei a sair, eu saí assim, eu fui para o NASF, fiquei 4 anos e pouco, mas muito próximo do CAPES, adorava fazer articulação com o CAPES, então não saí muito da mental. Então, isso foi uma coisa que eu não consegui. Eu sempre fiz uma trajetória para que eu voltasse para o CAPES. Então, daí naquele momento foi estágio em CAPES, um ambulatório de saúde mental que tinha na cidade vizinha, mais atendimento, unidade de saúde, mais um outro estágio de matriciamento de saúde mental. Na época não existia nem NASF, nada, eram os primórdios dos matriciamentos. Então, ali foi. Ali eu virei mentaleiro, acho que fez muito sentido e faz até hoje essa relação que eu tenho com a saúde mental. E, e nesse percurso eu as, as, cursei, terminei as outras disciplinas, mas eu me lembro de até os estágios que eu tinha que fazer, eu pegava os que eram moldados, que eram por departamentos, né? Clínica, social, escolar, eu fazia dentro da saúde mental, dentro de um CAPS ou de um ambulatório, alguma coisa assim. O que te encanta no CAPS? No primeiro momento, como eu disse, me lembro até hoje da primeira vez que eu entrei num, num CAPS. A sensação que eu tive foi, eu lembro disso da primeira supervisão também. O professor falando: parece que a gente toma um soco no estômago, né? Eu falei: essa coisa do inesperado, que me encanta do CAPS. Na época eu estagiei, depois sempre tive muito próximo dos CAPS adultos, que são com os transtornos mentais graves em geral. Hoje eu estou no CAPS de álcool e outras drogas, mas a época
Era essa coisa da loucura, então tinha um fascínio de tentar pensar essa coisa, e estava começando a ler também Lacan, a coisa de como ele lida com a psicose, era, era bom, era bom, eu acho que tinha essa coisa de tentar entender que lugar é esse que somos, estamos, vivemos, mas não compartilhamos. A loucura nada mais é do que um modo de ser, de estar, mas não compartilhado. Não compartilhado porque em alguns momentos não produz ressonância no outro. E se não temos o outro, não somos. Então, é muito. Ah, eu tento falar que não tem essa coisa da psicanálise, mas de vez em quando escapa. Nós somos muito no outro. E isso me encantou, essa coisa de. Eu me lembro uma vez numa supervisão, a gente foi num centro de ecoterapia com os nossos usuários lá do CAPS, dentro da oficina de esporte, e naquele momento eu estava conversando com uma das usuárias e aí ela me perguntou, tio, como a gente vê as horas? Vai, como assim? Você quer saber que horas são? Ela, não, como a gente vê as horas? Eu falei, tem um relógio, expliquei, ponteiro por ponteiro, faria para qualquer neurótico normal. Ela, não, você não tá me entendendo. Como a gente vê as horas? Ah, sei lá, o tempo passa, o sol, alguma coisa. Ela já estava me tirando do meu lugar de resposta. E eu fiquei com aquilo, fui para a supervisão, cheguei pro orientador, falei, viu, como a gente vê as horas? Ele, como assim? Aí eu expliquei, ele falou, a gente não vê as horas. O tempo é uma convenção nossa, neurótica, que para quem está numa condição psicótica, esquizofrênica, não faz muito sentido. Se a gente for viajar, a época, eu lembro que, acho que a tese de doutorado dele tinha a ver com física quântica, então a gente estava lendo Stephen Hawking na época, e eu adoro isso também, essa coisa de física, leio muito essas coisas, tem a questão da filosofia ainda. E quando vinha essas questões, ele falou, olha, vê, a gente não vê, é uma convenção, explicar para ela isso foi bom você não ter tentado continuar a explicar. Acho que é uma questão de sensação, que é isso, é o tempo. Isso tem 17 anos, mas para mim, eu me lembro até agora do lugar, do momento, da iluminação do sol do dia dessa pergunta dela. E o tempo é relativo, é como se eu vivesse isso há pouco tempo. E isso me fascina, essa coisa desse estar, viver e não às vezes não compartilhar, mas que nós, enquanto profissionais de saúde mental, podemos estar juntos para sentir isso. Acho que é o mais importante, né, nessa caminhada do CAPS, da saúde mental. Legal. E depois da graduação, você fez outros cursos? Fiz. Eu terminei a graduação, igual eu falo, eu fiquei num período de carência, né? Que meu pai falou: você tem um tempo de carência aí para resolver a vida. Tentei consultório, aí tentei mestrado, mas você quer saber? Vou voltar para casa. Eu volto, quando eu volto, trabalho com meu pai um tempo e aí eu comecei uma especialização em psicopatologia e saúde pública. Isso eu morando lá no interior, fazia especialização aqui em São Paulo. 2 vezes por semana, Uau! tinha que vir, sair 3 horas da tarde, voltar à noite e tal. E
é legal contar também um trecho disso, porque chegou uma hora que eu falei, quer saber? Chega de saúde pública, chega de... Eu vou fazer um curso de clínica. Pô, tô aqui no interior mesmo, esse negócio não vai virar, não tinha nada de saúde mental lá na época. Incrivelmente, o nome do curso era Psicopatologia e Saúde Pública. Quando eu me inscrevi, eu só li psicopatologia. Eu simplesmente neguei saúde pública na segunda linha. Eu só fui saber isso na primeira aula, que eu falei, tá, beleza. Já tô aqui mesmo, né? Dá para ver que foi uma negação desse lugar, mas que eu ia acabar voltando para isso. Mas o mais legal foi que eu tive uma chance que na minha cidade, Cachoeira Paulista, no interior lá, eles estavam no momento de abertura de um CAPS. Conjuntura astral, talvez, eu não acredito. Vamos dizer que, enfim, eu consegui enxergar que aquele era um momento. E eu participei da montagem, da abertura desse CAPS. E aí continua esse curso, o segundo ano do curso, eu já estava dentro do CAPS, então era mais pesado ainda, porque enquanto eu trabalhava para o meu pai, ok. Mas enquanto eu estava no CAPS, era sair daqui de São Paulo 11h30, meia-noite, chegar em Cachoeira às 3, 4 e às 7 no CAPS. Isso é um ritmo de mais um ano. E até que eu falei, quer saber? Vou mudar para São Paulo. São Paulo nunca foi rota para mim, para você ter ideia. Eu morava no interior, fui estudar no interior, voltei, e São Paulo nunca foi rota. Até que eu falei, bom, eu vou para São Paulo, termino essa especialização, já conversava sobre mestrado, falei, bom, qual é meu prazo? 10 anos em São Paulo. Mestrado, inicio em doutorado, volto, acabou, sigo minha vida no interior. Aí vem as outras partes, que eu venho para São Paulo, e aí caso, tenho filho, e hoje com o filho aqui eu falo, eu só saio daqui quando ele sair. Ou seja, meus 10 anos viraram 20 aqui em São Paulo, porque agora eu vou ter que esperar mais pelo menos mais 10 aqui até eu sair de novo. Nisso eu faço um MBA, porque eu já vinha nessa trajetória também. Eu estava no NASF, do NASF eu fui coordenador de uma residência terapêutica por mais 4 anos. E eu começo esse MBA para seguir essa trajetória da gestão de serviço de saúde mental também, uma coisa que eu sempre gostei, até chegar hoje na gerência de um CAPS-ALP e outras drogas. E E meus você 10 gostaria de comentar um pouquinho sobre como é ser gerente de CAPS? gostaria. Eu acho interessante que esse lugar da gestão, seja ela dos serviços em gerais, são lugares solitários. Solitários porque os pares estão distantes, a gente troca muito pouco, mas é um lugar de estar na saúde mental. Eu falo de um lugar que para mim é muito gostoso também. Gostoso até a página 2 porque igual eu brinco, né? Eu falo, beleza, a parte mais legal vocês fazem, que é atender. E eu só fico com o osso para roer depois, se der ruim, né? Mas você quer atender também? Eu falei, se eu pudesse, eu atendia. Mas a gestão de um serviço mental, de saúde mental, né, no caso, eu passei por uma residência também nesse lugar de gestão, de coordenação, é muito interessante, eu falo isso para os colegas, né, que quando eu estava na residência terapêutica, a intensidade do trabalho, da gestão, era muito pesada, muito maior, porque eu estava em contato com os moradores das residências o tempo todo. E era muito importante. Criei laços importantes afetivos com esses moradores da residência. E aí, quando eu vou para o CAPS, o que aumenta são processos de trabalho. Mas aí eu perco esse contato com os usuários, contato mais direto. E isso, às vezes, faz falta para quem
sempre esteve muito imerso nessas coisas, né? Sempre esteve muito próximo dos pacientes. É um momento que até depois, mais para o meio da residência terapêutica, eu retomo os atendimentos de consultório para ter igual eu falo, para não perder a mão do cuidado, do atendimento. E, ao mesmo tempo, eu começo também a enveredar para o lado acadêmico, que é onde eu começo. Eu fiz um curso de extensão, que é o Supera, e aí ao terminar o curso, tem um processo seletivo para tutores, porque ele ia expandir esse curso para mais alunos e tal. Eu viro tutor desse curso, faço da edição seguinte, que era a quinta, até a 12ª edição. Nesse trajeto, eu entro para um núcleo de pesquisa da própria Unifesp, com o pessoal lá. Como o Supera já tratava de álcool e outras drogas, esse núcleo de pesquisa também. E é uma área que eu começo a me localizar ali também. Já era saúde mental, e é uma coisa que também faz muito sentido hoje, até pelas questões de cuidado que a gente tem. Hoje, na atualidade, nós temos um modo de lidar com as nossas realidades bem permeados por entorpecimentos, vamos chamar assim. E, e o modo de lidar com isso sempre foi, para mim, sempre foi muito importante. Por quê? Quando isso por acompanhar até a reforma psiquiátrica, que quando a gente pensa nos cuidados, na redução de danos, um nível de cuidado que possa propiciar cidadania, que possa propiciar inserção social, me atraiu novamente. Recrio uma paixão pela saúde mental ali e no cuidado da dependência. Era um grupo muito legal, é um grupo muito legal de pesquisa, que eu fiz parte durante 2 ou 3 anos, até chegar a prestar o mestrado, passar quando sai essa gestão do CAPS. E aí fica aquela coisa, e aí, você vai para lá, você vai para cá? Eu falei, acho que a academia pode esperar um pouquinho. E volto, dou um tempo, não me inscrevo, né? Fui aprovado, mas acabo não me inscrevendo, e vou para esse lugar da gestão. E aí essa coisa da gestão do CAPS, eu estou em casa, igual eu falo, eu acho que eu atingi um determinado objetivo, porque agora eu posso pensar alguns modos de cuidado, localmente, claro, mas eu tenho a oportunidade de discutir com vários outros profissionais como ampliar esse cuidado para uma política de cuidado, para uma política de redução de danos, para uma política de cidadania, diferente de algumas outras propostas que a gente tem, até paralelas, que funcionam dentro das políticas até ministeriais hoje, mas é uma coisa que me traz de volta para essa coisa da saúde mental quando eu estou nesse momento de novo de pesquisa. Legal. E como que você se tornou professor na FMU? Então, professor Ricardo, já professor há um tempo, já essa, nessa trajetória de docência há um tempo, e eu conversava muito com ele. E a gente vivia conversando, cara, a gente precisa escrever alguma coisa sobre esse lugar da gestão, a gente precisa falar um pouco mais disso. E ele sempre via essa minha empolgação, sabia que eu já tinha esse flerte com a academia há muito tempo, que não é de hoje, isso vem lá de 2006. Ele falou, Bruno, e aí, o que você acha de pensar em retomar a academia? Ricardo, não sei, tem muita coisa ainda acontecendo, não sei. Ok. E a gente vai conversando sobre os cursos que a gente queria montar, sobre os artigos que a gente precisava escrever, sobre muita coisa. Aí um dia ele me manda uma mensagem e fala, olha, Bruno, tem uma proposta, pensa aí, vê como é que tá para organizar a sua vida. Eu falei, proposta de quê? A gente já vem conversando bastante coisa. Docência. Vamos retomar esse projeto? Eu falei, mas isso foi em fevereiro.
fevereiro agora. Eu falei, vamos, mas o que você tem em mente? Já tem alguma coisa? Vai surgir um convite, segura a onda. E só que assim, vai surgir um convite, segundo semestre, vamos conversar, vamos pensar sobre. Ele falou, olha, a Fernanda, coordenadora do curso, vai entrar em contato contigo. Eu falei, como assim? Vai propor algumas aulas e tal. Vamos? Vamos. Quer dizer, não sei, deixa eu conversar com ela. Aí eu conversei mais uma vez com ele, falei dessa questão do desejo, ele já sabia e tal. Então, vamos. Aí eu conversei com a Fernanda, ela me explicou, falou, olha, tem uma situação assim, tem algumas disciplinas aqui, você topa? E eu ainda naquela, não, bem, mas para quando? Eu conversei com ela numa sexta-noite. Para segunda. Eu falei, como? Pensa, você pode me dar uma resposta até amanhã, assim, e aí falei, nossa. Detalhe, eu já tinha dado aula em alguns cursos de extensão dentro do núcleo de pesquisa, para alguns cursos que eram da pós. Então, assim, é outra coisa da graduação, porque da pós a gente tinha uma meta específica e trabalhava aquilo. Eram cursos formativos, então eu trabalhava com os profissionais já. Graduação naquele momento foi muito legal. Uhum. Eu lembro que até a escolha passou por uma outra questão também. Eu tenho guarda compartilhada do meu filho, eu ia não estar com ele alguns dias, aí eu falei, bom, preciso conversar com ele. Falei, filho, ó, pai precisa conversar contigo. E foi, ó, a gente vai passar a ficar 1 ou 2 dias a menos juntos, e como é que é? O que você acha disso? Detalhe, ele tem 7 anos, vai fazer 8 agora, dia 27. No dia do psicólogo, olha só que... Não é à toa. É. Ele falou, mas pai, como é que é isso? Porque eu tava parando com o consultório, né? Quer dizer, eu tava com o consultório ativo, mas ó, o pai vai parar de atender e tal. Mas você vai parar de ajudar as pessoas, pai? Eu falei, não, mas você vai parar de atender. Eu falei, não, o pai vai dar aula, mas vai dar aula de quê? De psicologia, ensinar psicologia, como é que atende. Pai, pensa um negócio. Quando você atende, você não atende um? Dando aula, você não vai ensinar 10? Vão ser 10 pessoas que vão ser atendidas se você ensinar. Eu falei, bom, entendi o recado. Aí nessa hora, eu falei, bom, topei. Conversei com a mãe dele, ok, os horários, vamos embora. Começa em março, ainda tentando entender o que é esse universo da sala de aula, da graduação, porque os outros cursos eram em sala de aula, mas outra pegada. E março, incrivelmente, um início de pandemia, que a gente não sabia até onde ia, até onde não ia. Eu já na minha loucura de CAPS, das 7 às 4, das 7 às 5, já toca para a faculdade para dar aula e vamos embora. Vem a pandemia. Já não bastava ser um universo novo, vem uma condição totalmente nova para tudo Vem isso. um blackboard inteirinho para você. Vem um blackboard que, confesso, me perdi completamente. Eu falava, que sistema é esse? Como é que faz isso? Eu perguntava para os próprios alunos, onde vai estar isso? Onde eu coloco isso para vocês? Como a gente faz? E foi legal, assim, a Fernanda deu um suporte bem legal, a Chile, mas mesmo assim eu me perdi. Porque era uma coisa que É muito novo, né? muito. E as minhas aulas, eu tinha um raciocínio de que, assim, pessoal,
uma semana antes ou 2 dias, até 2 dias antes, ó, tem um texto aqui, dá uma lida, a gente vai discutir sobre isso, falar isso para as aulas teóricas, para os estágios, os casos e tal, e vamos discutindo. Começou a não fazer muito sentido, porque eu disparo a falar, eu vou falando, e já conseguiram ler o texto? Ah, não deu, não deu. Ok. Então, toca, eu já tinha minhas anotações todas prontas, toca falar. Faz sentido? Em alguns momentos eu via que não fazia sentido, porque eu estou falando de uma teoria que precisa. Só que a teoria minha tem muito a ver com a prática. Eu trazia muitos casos, muitos exemplos, então tinha hora que eu via que falava, bom, eu preciso voltar um pouco. Remodelei o formato de aula, assisti algumas aulas de outros professores, até fazer aulas em slides e comentar, e aí seguir o slide, só que ainda vi que não era o formato, mas nisso foi o semestre. Muito E aprendizado, né? eu tenho certeza que quem mais teve aprendizado nesse período fui eu, porque foi bem interessante, assim, ter uma plataforma nova, ter um modo novo de trabalhar essas questões da docência foi muito, muito importante, muito interessante. Foi um período que, assim, eu me assustei em algum momento até, de chegar a falar. Aí eu fui conversar com o Ricardo. Eu falei, Ricardo, eu vou terminar o semestre e, cara, não sei. Calma, calma. Tá todo mundo perdido. Eu falei, não, mas você me conhece, você... Bruno, menos, menos. Eu fiquei assim, já naquela coisa de falar, meu, não foi legal. Não é que não foi legal, foi diferente. Mas essa experiência na FMU, assim, foi, foi chegar também a um novo objetivo. Acho que, como eu disse, igual foi muito importante essa questão da fala do meu filho, né? Ele Aham. fez as contas, eu falei, bom, faz muito mais sentido isso. Mas também era uma trajetória já. Ter estado muito próximo dessa vida acadêmica, dessa questão da docência, era uma coisa que sempre me apaixonou. Mas, é claro, ainda não sei ficar longe ou viver longe da saúde pública, de um CAPES, enfim, da saúde mental em si. Só que eu tenho que espalhar isso para alguém, né? Sim, exatamente. Eu acho que é o modelo do Ricardo também, né, ele trabalha na saúde pública durante o dia e à noite ele dá aula. E é muito importante que vocês deem aula pra gente, muito importante, porque toda essa experiência que vocês têm, a gente precisa ter um pouquinho de contato, mesmo muito antes da gente poder fazer estágio na área, né. Então toda a experiência, todos os casos que vocês contam faz muito sentido na nossa formação. Então, fique firme, insista. Eu acho que esse modelo que a gente tem é até um pouco mais diferenciado mesmo. Somos, no caso, por exemplo, a gente tem outros professores muito, muito gabaritados para isso. São mestres, doutores, enfim. A gente tem muito dessa coisa, somos especialistas, porém, especialistas, mas talvez o forte nosso seja a prática, que é o que a gente pode trazer de muito importante. E a paixão, né? Eu acho que eu fiz esse percurso da saúde mental, tive a oportunidade de montar esse CAPS, depois tive a oportunidade de participar de processos de montagem de outros CAPS, dentro da instituição, ou mesmo dentro da própria cidade. Então, essa questão da saúde mental, eu falo, eu sou mentaleiro. Não sei me ver em outro lugar na psicologia. Eu acho que é isso.
Legal. E tem alguma coisa que você tinha pensado em compartilhar com a gente e eu não acabei não te perguntando? Patrícia, eu acho que, assim, uma das questões, eu acho que não teve nada em específico que não foi falado, mas o que é importante de deixar de alguma fala, de alguma coisa que eu sempre trago, é para que nós, colegas, futuros colegas, quando estivermos pensando no cuidado do outro, que tenhamos atenção para o cuidado do outro. Da melhor forma possível que a gente puder atender. E eu acho que, eu acho não, isso eu creio, tá? Que quando podemos pensar em cuidar do outro, a gente tem que ser o melhor da gente. E quando eu faço essa transição para ser professor e poder pensar na formação de alguém, eu tenho que ser o melhor que eu posso, eu tenho que dar o melhor que eu posso, para que essa formação possa, de fato, como meu filho disse, propiciar que quem for atender a partir desse referencial, que não sou só eu, mas eu vou fazer parte de alguma coisa, em algum momento alguém vai lembrar de alguma coisa que eu trouxe, que isso seja pensando num cuidado de vida para essa pessoa que a gente vai cuidar. Ou seja, uma inserção, essa coisa da inserção social, de resgate de vida, de valores que dentro da nossa linha de cuidado se perde, se perde. Se perde quando estamos acometidos de transtornos mentais e não somos bem cuidados. Tá ótimo. Muito bom, um prazer te conhecer, um prazer conhecer a sua história. Eu não sabia que você era parceiro do Ricardo, que legal, que não, também não sabia que você era do CAPS. Então, cada entrevista que eu faço, eu tenho mais certeza que eu preciso conversar com os professores, porque é muito importante para os alunos saberem, a história e o quanto que vocês podem contribuir na nossa formação. Sim, sim. E é isso, acho que conhecer um pouco dos professores, ainda mais nesse momento que a gente está distante. Isso é preponderante, porque é isso. Eu, na minha graduação, eu tinha um contato muito próximo, próximo mesmo, de estar junto, de viver um dia a dia ali. Eu acho que conhecer não só o professor, mas a pessoa, né? Porque é isso. Eu falei aqui de uma trajetória de vida, não de uma trajetória acadêmica. Então, Sim, poder ter contato com uma pessoa, acho que esclarece muita coisa e aproxima e facilita, amplia o campo do diálogo. É isso. tá ótimo. Muito obrigada então, professor Bruno, por estar participando. Por nada, eu que agradeço. Quem sabe a gente se vê logo lá nos corredores da FMU. Com certeza. Eu espero. E essa é uma excelente dica de sermos o melhor que nós podemos em tudo que fizermos. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo e até a próxima!